Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Tema da semana: uma herança incorruptível. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Você aí em casa é muito bem-vindo com a gente aqui nos estúdios, porque no programa de hoje nós vamos dar sequência ao tema da semana passada, que é o estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas, os conceitos fundamentais, principais desta grande epístola, dessa grande carta que o apóstolo Paulo deixou para a gente. Você sabe que nós estamos começando ainda uma nova temporada, esta é apenas a segunda semana, temos várias semanas pela frente, e se você ainda não tem o nosso manual de estudos, eu incentivo você a adquiri-lo, de repente entrando no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia e ter ali a orientação de como faz para você ter acesso ao conteúdo, para que tudo aquilo que a gente conversa aqui nos estúdios possa ter mais sentido para você na sua vida espiritual e a gente semanalmente esteja estudando um tema importante, extremamente útil para a nossa vida espiritual. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente tem o prazer de receber novamente dois amigos que estiveram na semana passada, os pastores Gustavo de Sá e Maurício Lima. Esses amigos, eles vêm da região sudeste do nosso imenso e maravilhoso Brasil e são líderes da Igreja Adventista para os nossos escritórios regionais. O pastor Gustavo é o líder da Igreja Adventista para a região sul de Minas. Muito bem-vindo, pastor, mais uma vez. Obrigado. É um prazer novamente estar com você aqui estudando a Bíblia, tendo esse privilégio. Realmente nós viemos do sul de Minas e ali que fica, em Juiz de Fora, fica a sede da Associação Mineira Sul, que cuida então da igreja nesse território. Eu queria até aproveitar para mandar um abraço para cada membro e amigo que está ali dentro do território da Associação Mineira Sul, cada pastor. Quero mandar um abraço para você. Muito legal, muito bom receber você aí, a representação dos mineiros hoje com a gente aqui. E o pastor Maurício Lima, ele já cuida de um escritório que abrange vários estados, inclusive é o líder do pastor Gustavo, né, pastor Maurício? Bem-vindo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, é uma alegria continuar aqui participando do programa, mais uma lição, um tema tão especial. E aproveito também para mandar a minha saudação, não só aos mineiros, mas mineiros, cariocas e capixabas e os demais que estão acompanhando esse programa. Que Deus abençoe a todos. É isso aí, muito bem-vindos os amigos. A gente já teve um bom momento com eles na semana passada, tenho certeza que teremos hoje também. Vocês que estão em casa, a gente aqui, vamos começar o estudo da palavra com uma oração. Pedir ao pastor Gustavo que ore para a gente começar o estudo. Querido e bondoso Deus, obrigado porque temos o privilégio de estudarmos a Tua palavra mais uma vez. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Para começarmos o estudo dessa semana, vamos ouvir mais uma vez a palavra do autor, aquele que escreveu o material de estudos dessa temporada, o pastor Cal. Alguém poderia sugerir que nossas experiências, nosso relacionamento com Deus é mais importante que doutrinas. Enquanto nossa experiência com Deus é claramente importante, aprendemos na carta de Paulo aos Gálatas, as doutrinas também são importantes. De fato, quando olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, vemos que ele está muito preocupado com as crenças problemáticas, as doutrinas desses crentes da Galácia. Ele está tão preocupado que vemos ele dizer, ó Gálatas insensatos, ele está surpreso em como tão rapidamente o desertaram depois de o chamar para a graça de Cristo e prontamente acreditarem em falsas doutrinas. Um evangelho diferente de Gálatas 1. Isso nos mostra que existe uma conexão orgânica entre doutrina e experiência. A experiência sozinha não tem âncora. Não temos indicação de onde estamos indo na vida espiritual. Podemos ser enganados por nossos sentimentos, mas se estamos em sintonia com a mensagem das Escrituras, a boa doutrina da nossa salvação em Jesus Cristo, isso nos dá fundamentação sólida sobre quem Deus é, e esse fundamento em doutrina sólida pode ser a base para que cresçamos e entendamos nossa experiência cristã. Sem doutrinas sólidas,
não saberíamos quem Deus é, como Ele é ou como Ele nos chama a viver. Então, embora a experiência seja importante, devemos nos assegurar de que temos doutrinas sólidas. Que bom ouvir aí a palavra do autor e saber o sentido que ele quis dar ao escrever o tema dessa semana. E, meus amigos, a gente acabou de ouvir aí a palavra do autor, aquele que escreveu esse material, e nesta semana nós estamos estudando o tema A Autoridade do Apóstolo Paulo e o Evangelho. Aliás, na semana passada a gente comentou um pouquinho sobre a autoridade, não é, pastor Gustavo? Um pouco da sua visão sobre o tema dessa semana que a gente vai começar. Bom, o estudo da semana passada termina com este ponto. Diante da pregação do Evangelho, o crescimento da pregação do Evangelho e a vinda dos gentios, agora a autoridade de Paulo é questionada. É dito que aqueles que são inseridos, os gentios que recebem o Evangelho, eles não poderiam vir como estavam vindo, porque eles apenas aceitavam a fé em Jesus e isso era pouco, né? Na linguagem deles era pouco. Então cria-se ali uma oposição que ataca a autoridade do apóstolo Paulo. Era isso que estava acontecendo. Agora, pastor Maurício, o cristianismo era tão novo, era tão jovem, e eles começaram a subjugar, a escravizar aqueles que entravam para o cristianismo com algumas regras, né? E a gente percebe que, basicamente, eles estavam muito divididos na questão das nacionalidades, né? Se tinham vindo do judaísmo, se tinham vindo do mundo pagão. Isso criou realmente uma grande confusão naquele período da igreja cristã, não é? Sim, criou essa confusão. Alguma coisa disso Paulo conseguiu orientar quando esteve na região. Ele esteve lá, ele pregou, ele ensinou, mas em muitos casos ele já tinha saído de lá e recebeu a notícia de que lá eles estavam fomentando o assunto, ensinando de forma diferente daquilo que Paulo tinha ensinado. E Paulo gasta bom tempo do seu ministério, então, orientando aquilo que era correto. E ele fez isso também escrevendo cartas para estas igrejas. Quando ele não podia estar presente, ele mandava cartas e orientava os assuntos que ele queria e que via que era importante para a igreja. E eu imagino a dificuldade daquela época, né? Porque, veja, enfrentar uma difamação, pessoas questionando a autoridade dele como apóstolo aos gentios, como aquele que escrevia cartas e mensagens importantes, que em seus sermões exortava a igreja e orientava, e quando ele ia embora, vinham os inimigos, os hereges, para criar confusão. A dificuldade, porque eles não tinham, olha, hoje nós temos e-mail, temos telefone, e às vezes a gente não consegue combater totalmente aqueles que difamam o evangelho, que difamam um líder, que difamam um pregador. Eu acho que essa dificuldade, Paulo não tinha outro recurso a não ser escrever cartas, não é, pastor Gustavo? É verdade, isso era o recurso utilizado. Hoje em era dia, o mais moderno que talvez eles tinham. Era o mais moderno. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, você tem WhatsApp, você tem e-mail, enfim, você tem telefone. Naquela época não. A carta era o único meio que tinha de comunicação e por isso ele escreve. Paulo escreveu 13, aliás, muito mais que 13 cartas. 13 são as que nós temos hoje, que foram aquelas que chegaram. Mas Paulo tinha por costume, por hábito, escrever cartas exortando, ensinando, corrigindo o caminho da igreja. Esse costume de escrever cartas, pastor Maurício, ele era comum, né, naquela época, né? Não apenas na questão religiosa, mas em todos os sentidos. Até nos negócios, eles escreviam muitas cartas. Sim. E Paulo seguia mais ou menos esse estilo. Sim, houve uma época em que se pensava que o estilo de Paulo na escrita de cartas era único. Mas há não muito tempo foram encontrados vários achados arqueológicos e tal, por estudantes, e eles chegaram à conclusão de que as cartas que circulavam naquela época eram cartas que tinham estas mesmas características que Paulo usava ao escrever cartas. Então, ele geralmente começava a sua carta com uma saudação, mencionando o nome do remetente, do destinatário. Aí ele fazia um agradecimento nessa carta, isso era normal. Depois ele ia para o assunto que ele queria abordar, o principal assunto, e fechava com uma mensagem de saudação ali, de conclusão. Era esse estilo. E as cartas que foram encontradas aí mais recentemente, elas têm essas mesmas características que Paulo usava quando escrevia estas cartas.
Então era uma coisa, era um formato meio normal, né, pastor Gustavo? Era normal. Seria mais ou menos como uma criança que vai para a escola e a professora lá na escola primária vai ensinar a escrever uma redação, né? Na minha época, que eu passei pela escola quando era criança, era aprender a composição, depois passou a ser redação, né? Eu sou já mais velho um pouquinho que vocês aí, mas assim, existe um estilo, né? Aquela abertura, começo, meio, fim, e Paulo ele seguia isso perfeitamente. Agora, existia ali um sistema de envio dessas cartas como correios e chegava com facilidade até as pessoas. Você poderia dizer alguma coisa para a gente nesse sentido? Certamente não era também como os nossos dias, que nós colocamos uma carta no correio e talvez em 3, 4 dias, por aí, a carta já chegou. Certamente havia uma demora muito maior, né? Então, olha o tempo que se perdia para que a exortação de Paulo chegasse até a igreja. Agora, o que me chama a atenção também era com relação à autoridade de Paulo nessas cartas, porque Pedro entende da sua autoridade. Pedro cita as cartas de Paulo em um dos seus escritos. Ele coloca duas coisas que me chamam a atenção aqui, me chamaram a atenção. A primeira é que ele diz assim, Paulo escrevia de acordo com a sua sabedoria. E aí a gente vê o fator da inspiração. Ou seja, Deus inspira o escritor, mas não dita. Quando o escritor escreve a sua carta, ele coloca o seu contexto intelectual, contexto da época, a sua maneira de escrever, a forma como ele escrevia. E Pedro também coloca nesse mesmo texto, no capítulo 3 de 2 Pedro, colocando então que ele reconhecia que as cartas de Paulo faziam parte das Escrituras. Então a gente vê esses dois importantes aspectos bíblicos já com relação às cartas de Paulo. Eu acho que esse reconhecimento de Pedro era um reconhecimento da autoridade de Paulo, né? Foi importante esse testemunho de Pedro ali. É tão bonito esse reconhecimento que 13 destas cartas que ele escreveu passaram a fazer parte do cânon sagrado, da Bíblia. Então, o ministério de Paulo, a sua autoridade como um líder da igreja, ela foi reconhecida nesse aspecto, né? Porque muitas outras cartas foram escritas com vários motivos, inclusive religiosos, mas estas cartas de Paulo vieram a fazer parte do que nós temos hoje na Bíblia Sagrada, e 13 não tem assim questionamento quanto à autoria ter sido de Paulo. Interessante isso. Eu não sei se ficou essa impressão para vocês, para aqueles amigos que estão em casa nos acompanhando também, que talvez a cultura de Paulo, a facilidade por escrever com fluência, com tranquilidade, né? Esse background mais acadêmico que ele teve, ele estudou muito, ajudou muito a escrever, né? Porque se fosse uma pessoa com mais dificuldade, teria não uma produção tão grande nesse número de cartas, ele tinha facilidade. Acho que isso pôde contribuir também, né, pastor Gustavo? Não, com certeza, né? A sua vida de estudo, o seu intelecto, a sua inteligência, tudo isso fez com que se tornasse mais fácil. Mas se tornava mais fácil para ele escrever, mas o próprio apóstolo Pedro dizia assim, as suas cartas são difíceis, não é? Porque ele carregava dentro do contexto todo esse intelecto, essa facilidade que ele tinha. Então as cartas, e principalmente a carta aos Gálatas, precisa ser lido nos nossos dias com calma, com tranquilidade, se for preciso voltar um pouco, analisar, pensar, porque as verdades incluídas nesse livro são profundas. Não dá para ler assim as cartas de Paulo de qualquer forma, né? Elas são profundas, tem muita doutrina, tem muita teologia, né? Eu gostaria de acrescentar um detalhezinho no que o pastor Gustavo mencionou. Ao considerarmos Paulo como escritor e o ministério de Paulo, a gente vê que Paulo ele era muito sincero. Então ele escrevia e falava o que vivia e vivia aquilo que ele pregava. E isso ele coloca nas cartas dele. Ele era muito sincero. E quando ele via um problema, ouvia de um problema, ele não era de passar por cima disso. Ele abordava o assunto com profundidade, com muita argumentação. Para não deixar dúvida. Para não ficarem dúvidas. E por causa disso também, em todo o ministério e nos escritos de Paulo, ele sofreu oposição. Nem Cristo agradou a todos, e isso é normal. E Paulo também não agradou a todos, principalmente quando ele focava a verdade, orientava no que eles estavam fazendo de errado e como fazer o certo,
ele encontrava pessoas que não gostavam disso e se opunham ao seu ministério e aos seus escritos. Talvez por ele ser muito posicionado, né, pastor Gustavo? Ele enfrentava essas barreiras aí com os líderes, membros da igreja da época também, né? Certamente, ele criava ali, talvez pela sua maneira de ser, até uma oposição. Mas o importante é que ele não fugia do problema. Uma característica de Paulo é quando ele via de fato um problema, ele não fugia, ele resolvia todas as questões. E essas cartas, interessante é que essas cartas foram copiadas e várias igrejas passaram a receber cópias, compartilhar essas cartas, o que fortificou o ensino. Agora, uma pergunta que fica aqui é, por que as outras cartas não chegaram nas nossas mãos hoje? Nós temos 13, mas muitas ele escreveu e se perdeu. Com certeza, Deus, ao guiar o cânon sagrado, a Bíblia, entendeu que aqueles assuntos não seriam importantes para nós nos nossos dias. Ou até que já tinham sido abordados em outras cartas. Os assuntos teriam sido resolvidos, etc. Então, agora, essas 13 elas chegaram nas nossas mãos porque Deus entendeu que seria importante tê-las. Muito bom. Pois não, pastor. E um detalhe é que aqui a gente fala um pouquinho da inspiração da Bíblia, né? Foi mencionado já. Paulo escreveu usando a cultura que tinha e estas cartas vieram a fazer parte da Bíblia. A mensagem foi inspirada por Deus. Deus orientou para que ele escrevesse isso. Agora, as palavras são as palavras do próprio Paulo. Ele escreveu usando aquilo que ele conhecia, a cultura que tinha, como outros escritores usaram também aquilo que tinham. Então, a gente vê essa diversidade na Bíblia, o que demonstra a inspiração da Bíblia Sagrada. Para a gente chamar o intervalo, o pastor Gustavo falou agora há pouco de uma coisa bastante interessante, sobre a atitude de Paulo em enfrentar o problema e ter coragem para isso, estar posicionado. Pastor, você é um líder, um pastor adventista, um líder. Esse seria um grande ensino para os líderes cristãos. Temos muitas pessoas que nos assistem que são líderes nas suas comunidades religiosas. Fica esse como ensino, que a gente nunca deve passar a mão sobre os problemas, mas pontuá-los com cristianismo, com educação, para que sejam resolvidos os problemas e não acumulados. Esse é um modelo no ministério de Paulo, pastor Paulo. Ele era ético, ele era enfático, né? Nós devemos agir com ética, com polidez, com educação, mas há uma expressão hoje que é muito comum aí, ficar em cima do muro. Paulo não ficava em cima do muro. O que era certo, era certo. O que era errado, era errado. Nós precisamos agir desta forma, sempre com educação, com tato, com ética, mas estar do lado que é correto e defender esta ideia. Perfeito, que quando a gente não faz dessa forma, cria-se mais confusão, né? Às vezes não temos tato, não temos aquela habilidade para resolver um problema, aumenta-se muito mais o problema. Muito legal essa sua visão aí sobre a liderança, que acaba sendo uma dica para você e para mim, como cristãos nos tempos de hoje. Precisamos, se somos líderes, exercer essa função com amor, com dedicação, mas com posicionamento, porque esse é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, conversando sobre os conceitos do apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, uma grande epístola com grandes conceitos doutrinários, teológicos, referentes à salvação, ao perdão, à graça de Cristo Jesus, ao amor de Deus. E a gente tem muita alegria em estudar a Bíblia, e aqui no programa, como esta é uma característica especial, também nós sempre oferecemos para você a oportunidade de conhecer mais da Palavra de Deus. Através do curso bíblico Princípios, nós sempre procuramos oferecer este curso, porque através dele você pode ter um conhecimento maior, de estudos sistematizados, organizados, com muito carinho para você. Aqui você vai encontrar, por exemplo, um estudo bem abrangente sobre a salvação, a graça, a justificação pela fé. E a gente quer que você peça isso, se você deseja estudar a Bíblia cada vez mais, nós enviamos gratuitamente, não cobramos nada. Você pode entrar no nosso blog, novotempo.com,
youtube.com/lições da Bíblia e ali procurar exatamente o banner que tem a capa deste material e poder solicitar por ali ou telefonar para a gente. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido. Vamos pegar o seu endereço e enviar com muito carinho para você saber e conhecer mais a palavra de Deus. Pastores Gustavo de Sá e Maurício Lima, estamos conversando aqui hoje sobre o tema especial dessa semana, envolvendo a autoridade de Paulo, os seus conceitos, as suas cartas. Agora, a gente percebe que na introdução da carta, pastor Gustavo, o apóstolo Paulo, já que a gente viu no bloco anterior, que as cartas sempre tinham uma certa métrica, um certo raciocínio, uma introdução, uma identificação, o tema e a saudação final, ele coloca de novo, ele toca no assunto do seu chamado. É verdade. O que diz no começo dessa carta e por que ele fez uma referência ao seu chamado? Então, Paulo tinha um padrão ao escrever as suas cartas, mas a carta aos Gálatas foge desse padrão. Ele já inicia dizendo, Paulo, apóstolo, então ele já vem dizendo aqui a sua função, quem ele era. Ele vem se defendendo dos ataques desses opositores, dizendo que ele é um apóstolo, que ele não... Porque, aliás, é bom a gente entender que para ser um apóstolo considerado na Bíblia, era preciso ter vivido com Jesus pessoalmente. Então eles alegavam, olha, você não viveu com Jesus, você não é apóstolo, você foi chamado, recebeu um chamado de homens, alguém te delegou aqui. Mas ele disse, não, eu não vivi com Jesus nessa terra aqui, mas eu tive com ele uma visão celestial, da sua forma celestial. Então, eu sou um apóstolo, então ele já vem se defendendo. E uma outra coisa também, que é uma outra diferença, é que sempre nas cartas ele colocava uma oração ou um agradecimento. E aqui não, aqui ele vai direto ao ponto da dificuldade que ele estava vivendo com a oposição. Então, nós temos essas duas diferenças na carta aos Gálatas. Isso é interessante, não é, pastor Maurício? Porque Paulo ele não tinha vergonha de fazer uma defesa em causa própria, porque ele estava falando a verdade. Né? Não era assim uma defesa para ocupar uma função humana ou para ter glória humana. No fundo, ele estava dizendo que ele tinha uma responsabilidade como apóstolo. Seria nessa linha que ele estava buscando essa defesa em causa própria, se a gente pode usar esse termo? Ele usa 2 pontos no argumento dele. Um deles, ele até é interessante a argumentação. Ele fala, olha, eu não vivi no tempo de Jesus, eu não estive com ele foi contemporâneo em certo período, mas eu não estive com ele, eu não o conheci, mas o Jesus que me abordou é o mesmo, só que ele, depois de morrer, ele ressuscitou, foi ao céu e ele é que me contactou pessoalmente lá na estrada de Damasco. Então ele coloca isso, foi o mesmo Jesus, só que agora é glorificado, ele apareceu para mim, ele me enviou. E aí ele fala um pouco da vida dele. Eu não largaria tudo o que eu larguei assim, mudando radicalmente a minha vida, se não fosse por uma causa nobre, grandiosa e por um convite do próprio Jesus. Então ele vem argumentando e gasta tempo na introdução da carta nessa argumentação, porque eles questionavam muito isso lá. Eles não gostaram da mensagem, mas eles disseram, não, então é porque Paulo não viveu com Jesus, ele é um simples líder aí com ideias pessoais, e ele defende, não é ideia pessoal não. Essa ideia, a minha mensagem vem do Senhor e eu dou peso a isso. Inclusive, no nosso manual de estudos tem uma frasezinha aqui, pastor Gustavo, que vem contribuir com isso que vocês estão conversando aqui hoje. E se você tem em casa, você pode tentar localizar isso exatamente no momento do estudo dessa semana em que estamos falando sobre o chamado de Paulo, em que diz que, no caso, a palavra apóstolo significa alguém que foi enviado por alguém, ou seja, por isso teria que ter vivido, comissionado por alguém para falar aquela mensagem. Em nossos dias, Deus também nos chama, nos envia com uma mensagem? E nesse caso, somos apóstolos ou não há necessidade de sermos considerados apóstolos, mas mensageiros do reino do Senhor Jesus? Sim, durante todo o tempo de história bíblica, Deus sempre chamou homens e mulheres. E hoje Deus também chama. Ele chama a mim, chama a você, chama a muitos para levar a sua mensagem. Ele envia muitos. Contudo, há uma diferença, então, aqui. Né? A questão do ser apóstolo, Paulo coloca muito bem,
e também é muito bem dito que era necessário conviver com Cristo de maneira pessoal. Assim era considerado um apóstolo, com exceção de Paulo, que não conviveu, mas foi chamado pelo próprio Cristo. Bom, nós não temos esse chamado pessoal de Cristo. Nós não convivemos com Cristo e também não tivemos a experiência de Paulo. Contudo, nós somos também chamados por ele para realizar uma obra, e a obra da pregação do Evangelho nessa terra. Maravilha. Agora, pastor Maurício, esse chamado de Paulo, que nós já estudamos na semana passada, feito ali por Jesus Cristo, na estrada de Damasco, Paulo, normalmente ele relembrava isso às pessoas, talvez até pelo nível de difamação que ele estava enfrentando. Isso mostra que muitas vezes aqueles que estão em função de liderança, eles correm o maior risco de uma difamação, pessoas que às vezes acabam não gostando da atitude daquela pessoa, daquele líder, daquele mensageiro, e faz a difamação para destruir o ministério daquela pessoa. Como é que você vê essa questão? Sem dúvida é algo que acontece hoje, né? Primeiro que para assumir uma função de liderança tem um preço a se pagar por isso. E muitas coisas são resolvidas a nível de comissões, de plenário e de tudo, mas quem geralmente está na liderança é que paga o preço por isso, né? É ele que fez, é ele que decidiu, mas usa-se hoje, infelizmente, isso também por não concordar com um tipo de determinação, de uma mensagem, querer denegrir a imagem de alguém, e Paulo sofreu muito isso, né? De forma clara, ele sofreu bastante. E aqui vale até um conselho, né, para os nossos amigos que estão em casa. Quando alguém chega para você denegrindo a imagem de alguém, quer seja um líder ou não, coloque um filtro. A gente tem que pesar se isso é verdade, né? Porque isso pode se transformar numa fofoca, pode destruir a vida de alguém. Conheço muitas histórias de pessoas que tiveram a vida destruída por um fato, uma fofoca, algo que não era verdadeiro, né? E Paulo aqui está falando, não, eu sou apóstolo sim. Vocês estão dizendo que eu não sou? Eu sou. Eu fui chamado por ele na estrada de Damasco. Ele estava numa defesa de causa própria, até para combater essa fofoca, as pessoas que eram maldosas e queriam destruir. Agora, o início da carta, Paulo faz a ligação entre as palavras graça e paz. Fala um pouquinho para a gente, pastor Gustavo, sobre essa questão. Faz mesmo. Ele usa não só dessa vez, mas muitas vezes as palavras graça e paz. Essa graça é uma graça que não era de Paulo, uma graça que vem de Deus, que vinha do Senhor Deus. Então ele já abre, até colocando assim, olha, o assunto é esse, né? Olha, a questão da lei, da graça, da salvação em Jesus, e ele já abre dizendo, graça, que a graça de Cristo esteja sobre todos vocês, a graça de Deus esteja sobre vocês, e assim tereis paz. Então ele já inicia com essas palavras a carta aos Gálatas, né? E essa era uma necessidade que as pessoas tinham de compreender? Era esse o objetivo, dele levantar um assunto relacionado à graça? Ele queria ressaltar a importância do ministério de Jesus. Então ele menciona graça e paz da parte do Senhor Jesus. Por que ele fazia isso com veemência? Porque embora as pessoas aceitaram Jesus, mas elas vinham de uma escola de regras e eles não se desvinculavam disso. Então eles queriam continuar crendo em Jesus, mas continuar fazendo também aquilo que eles faziam antes, como sacrifícios, como cerimônias, como dias de festas e etc. E Paulo, ao dizer e ao repetir esta saudação, graça e paz da parte do Senhor Jesus, aí ele passava a enaltecer o ministério de Jesus. Ele veio, ele viveu, ele morreu por nós para nos dar a salvação. A salvação basicamente e unicamente é através de Cristo. Estes cerimoniais, estes sacrifícios, isto não adianta mais hoje. Ele já veio e já cumpriu isto. Então, Paulo quis reforçar esta ideia, porque a igreja estava relutante em se desvincular daquelas regras, e aí entrava também a questão da circuncisão, que era um dos pontos mais polêmicos deste assunto. É verdade. A gente até conversou um pouco mais sobre isso na semana passada, né? E a gente pôde compreender melhor essa questão de como alguns judeus que tinham se tornado cristãos
estavam impondo essas regras sobre aqueles cristãos que tinham vindo do mundo gentílico, de terras pagãs e estavam sendo obrigados por aqueles a cumprirem com cerimoniais, sacrifícios, etc. Agora, pastor Gustavo, esta visão que Paulo tinha da graça e da paz, do perigo daqueles judaizantes estarem colocando sobre os novos crentes um cerimonial que não era necessário mais para a salvação, tinha a ver com tudo aquilo que tinha sido profetizado no Velho Testamento, né? Aquelas coisas, aqueles cerimoniais apontavam para a vinda do Messias e elas deveriam se encerrar ali e a partir dali seria uma nova etapa na vida do cristianismo? Sim, elas foram importantes, tiveram a sua função especial. Exato. Durante todo o Antigo Testamento e tudo apontava a Cristo. Agora, com a vinda do Senhor Jesus, morte e ressurreição, elas já não se faziam mais necessárias. E Paulo, ao pregar o Evangelho, dizia que a necessidade era a fé em Cristo Jesus, é entregar a vida a Jesus. Mas esses opositores, eles diziam que não era suficiente. Não, tudo bem, você pode entregar a vida a Jesus, mas não é o suficiente. Você precisa ainda continuar com as leis anteriores. Fazer o sacrifício, a circuncisão, os dias de festas e etc. Mas Paulo já na introdução exalta a morte e a ressurreição de Cristo. Como que dizendo que era suficiente. Agora isso é o suficiente para a salvação. Nesse caso, a tradição era talvez um dos maiores inimigos, né, que Paulo tinha ao pregar o Evangelho, né, porque as pessoas eram muito arraigadas à tradição, né? Pastor, e eu quero até abrir um parênteses aqui, porque muita gente faz confusão com esse tema. Você estuda os escritos de Paulo e você não vê em nenhum momento Paulo argumentando contra a lei de Deus. Mas é que eles tinham duas leis. Eles tinham a lei de Deus, que foi dada lá no Antigo Testamento. Deus deu as tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Paulo nunca argumentou contra isso. Mas eles tinham também as leis cerimoniais, que apontavam para o Messias que viria. Paulo sempre faz observação a respeito desta lei. A lei cerimonial, gente, isso já se cumpriu. Jesus é o Messias. Então, isso aí cessou ali. Agora, em nenhum momento, Paulo fala contra a lei. E nós entendemos isso. A lei que fala para não matar, para não roubar, para não adulterar, esta sempre continuou e continua válida para os nossos dias hoje. Né? Olha, uma coisa muito importante que você tocou. Você tocou no ponto aqui sobre as tradições, porque eles eram agarrados às tradições. Então eu pergunto, uma tradição é boa ou ruim? Depende da tradição. Depende da tradição, verdade. Porque nós somos, de uma certa forma, tradicionais, todos nós. Nós carregamos as tradições do contexto da nossa vida, da nossa religião, faz parte da cultura. Agora, quando uma tradição ela vai contrária à Bíblia, então ela deve ser deixada. Exatamente. Quando uma tradição ela está em confronto direto. Em confronto direto, eu preciso deixar essa tradição, porque a Bíblia ela é muito maior do que qualquer tradição. Agora, se por acaso eu tenho uma tradição, um costume, uma cultura que vai a favor à Bíblia, ok, eu convivo com ela. Mas eu acho que o grande ponto aqui é avaliarmos qual é mais importante, as tradições ou o ensino bíblico? Bom, é por isso que o Evangelho ele transcende a nossa cultura, né? Verdade. O Evangelho transcende completamente a nossa cultura e é aquilo que você falou. Se ela está de acordo com a palavra, vamos manter a tradição sem nenhum problema, né? Amigos, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí, porque nós voltamos já já. De volta com o programa Lições da Bíblia de hoje, nós estamos com os amigos aqui no estúdio conversando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e bem o início, ali no capítulo 1, analisando a sua saudação, a forma como ele se comunicou com as pessoas de sua época, especialmente os cristãos lá da Galácia, a forma como ele defendeu o seu apostolado. E aqui agora eu queria conversar com vocês, amigos, um pouco sobre esta origem do Evangelho de Paulo. Que Paulo ele foi um defensor do Evangelho, né, pastor Maurício? Ele colocou o Evangelho em primazia na sua vida. E por que será que Paulo, para evitar a confusão,
Ele podia ter feito a seguinte conciliação, falou, irmãos, não vai custar nada vocês se circuncidarem, vamos resolver o problema, façam o que eles estão achando para evitar escândalo. Por que será que Paulo não exigiu isso? Por que ele foi pontual que aquilo não deveria ser feito? Paulo ele agiu de acordo com a consciência dele, baseado no que ele havia estudado e aprendido. Então, ele não via necessidade disso, como não tinha na realidade. Então, ele argumentou de todas as formas, mostrando que aquilo não era necessário. E foi até um pouco radical com o pessoal ao mandar a carta. Ele disse para eles, olha, vocês aprenderam isso aí, eu estive com vocês, eu ensinei isso, e agora vocês estão como um soldado que deserta, que vai para outro exército, ou que foge, vocês aprenderam isso. Então ele foi bem claro e enfático ao mostrar para eles que eles estavam como que traindo o que eles haviam aprendido quando ele ensinou pessoalmente. Agora, no caso, os mais da tradição judaica, pastor Gustavo, será que eles olhavam para Paulo como um cara meio moderno na interpretação da doutrina, da teologia? E às vezes pessoas assim ficam meio preocupadas, nossa, o nosso líder está indo para tal área, ele é muito moderno, ele é muito liberal, qualquer que seja o termo. Será que esse foi um tipo de acusação que Paulo recebeu também, apesar de ser judeu, mas ter uma outra compreensão já? Certamente ele recebeu esse tipo de acusação de ser liberal, de ser moderno, mas além disso também de ser populista, porque diziam que Paulo, na verdade, queriam fazer a vontade das pessoas. Então, olha, para poder a igreja crescer, para poder facilitar o caminho, Paulo está abrindo a guarda. Não precisa mais de ter de circuncisão, de obedecer às leis cerimoniais, agora é só aceitar Jesus. Então, é fazer a vontade. Mas Paulo se defende que ele, não quero fazer a vontade das pessoas, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. A minha pregação é o evangelho verdadeiro. E Paulo até é duro, que diz assim, olha, este evangelho que está sendo pregado por aí, ele é falso. Ele não é verdadeiro. O verdadeiro evangelho é este que estou dizendo. Ele diz assim, muito me admira vocês passarem para o outro lado. Muito me admira deixar o evangelho de Cristo e seguir outros evangelhos. Não que exista outros, né? Mas ele diz, outros, naquele momento, outro tipo de pregação do evangelho. Isso admirou Paulo, esse tipo de comportamento. Se Paulo tivesse concordado, pastor Maurício, que aqueles cristãos, para amenizar a confusão, passassem pela circuncisão, ele estaria cometendo um erro gravíssimo, de incoerência, inclusive, teológica, né? Porque se eram leis cerimoniais que os judeus passaram no período do Velho Testamento e que se encerrariam na morte de Cristo, ele seria incoerente. Então você vê que de um lado tinham esses judeus mais ortodoxos, cristãos, e do outro lado Satanás também, querendo que ele cometesse uma falha para acusar o evangelho, né? Porque, quer dizer, ficaria entre a cruz e o punhal, já que a gente pudesse dizer essa palavra aqui, essa frase. Sempre existiram aqueles que são contrários a regras. E Paulo não era destes, embora foi acusado de ser liberal e tal, mas ele não era desses. E os escritos, a sua mensagem, declara isso claramente para nós. Ele era alguém que defendia os princípios e tal. Agora, ele, depois de argumentar bastante, ter sido muito claro, ele disse, tem um detalhe, qualquer outra coisa diferente disso, olha a convicção dele, né? Qualquer outra coisa diferente disso, seja anátema, ou seja, ele estava amaldiçoando qualquer coisa diferente daquilo que estava claro na palavra de Deus. Paulo era contra o achômetro, né? Exatamente. E é uma tendência hoje. As pessoas pegam, às vezes, a Bíblia, leem e começam a interpretar ao seu bel prazer aquilo que me agrada, aquilo que é mais fácil. Paulo não era destes, ele era muito claro nos princípios estabelecidos. Ao se posicionar nesse sentido, aí, pastor Gustavo, queria que você fizesse essa análise para a gente. Ao ter esse posicionamento claro, Paulo também deixa claro que o evangelho que ele pregava, ele tinha recebido de Deus, diretamente de Jesus, e por isso que ele defendia com unhas e dentes a sua convicção? Exatamente, ele cria nisso, ele entendia que o evangelho recebido de Jesus, ele
esse era o evangelho verdadeiro. Ele diz até assim, olha, eu não estive com outros apóstolos, eu não estive tempo com eles, eu não passei tempo com eles, eu não fui influenciado por homens, eu fui influenciado por Deus. E a acusação que dizia que ele era populista ou que ele facilitava para o seu próprio engrandecimento morre quando ele diz assim, olha, eu ou qualquer outro, se pregar qualquer outra verdade aqui ou outro evangelho aqui, que seja anátema, até mesmo a mim. Eu preciso pregar o que está na Bíblia e não a minha própria vontade. Então ele se inclui nessa maldição se caso pregasse errado. Então não era o interesse de Paulo realmente um interesse pessoal, mas sim a pregação do Evangelho. Olha, eu tenho viajado por muitos lugares do Brasil, pregado nas igrejas, e às vezes eu encontro pessoas com uma convicção do Evangelho muito pessoal. Né? Assim, com todo respeito eu digo isso, né? São pessoas que têm um tipo de cultura, de bagagem familiar, e às vezes eu vejo ainda hoje, pastor Maurício, pessoas impondo sobre outros nas comunidades cristãs, de diferentes placas de igreja, do mundo do segmento cristão evangélico, impondo um estilo que a gente percebe claramente que é uma convicção pessoal. Apesar de quase 2000 anos, eu estou vendo que muitos ainda hoje correm risco de pregarem um outro evangelho que não foi o que Paulo estava pregando. Nas andanças de vocês, no bom sentido, nas viagens de vocês, ao vocês terem contato com os cristãos de hoje, vocês têm percebido que um ou outro pode estar fugindo e caindo no mesmo erro desses judeus do passado, impondo sobre os outros uma convicção pessoal? Sim, e é uma tremenda falha e um risco muito grande. Ou colocar regra onde não tem regra, ou querer tirar toda a regra onde ela está clara e estabelecida. São esses dois extremos, né? São os extremos. E notem, isso é muito coberto por nome de igreja. E a gente deve tomar muito cuidado com relação a isso. Nós temos um guia prático que está claro, que foi inspirado por Deus, que é a Bíblia Sagrada. É o que diz a Bíblia. Ela coloca os critérios, as regras. Tem regra, mas nós não podemos criar regras onde não tem e começar a colocar picuinhas, detalhes de coisas que não são colocados na palavra de Deus. Ou está claro ali, Deus pediu, eu quero que faça isso, faça aquilo, aí eu começo a argumentar para defender o meu ponto de vista. Não, não é bem assim, não é bem desse jeito, e eu começo a tirar regras onde elas existem. Nós temos que nos preocupar bastante com isso, porque há um assim diz o Senhor, que é a sua palavra, e ela está bem clara para nós. Aí, pois não, pastor. Pode. Então, eu acredito que a gente pode resumir isso de uma maneira muito simples. Ao estudar a Bíblia, ao analisar a Bíblia, se por acaso alguém vier com outro evangelho, aquilo que não está na Bíblia, Paulo é enfático, que seja anátema, que seja maldição. Então, tudo aquilo que é pregado nos nossos dias, que é muita coisa, a gente vê por aí, precisa passar pelo crivo da Bíblia. Se não estiver baseado na Bíblia, se torna uma maldição. Olha, o pastor Maurício até usou num outro momento a palavra achismo, acho que foi você que usou essa palavra, né? Eu estou vendo muita gente com essa doença do achismo, né? Porque eu acho que essa regra do cristianismo está errada. Eu acho... Esse tal do achismo está me incomodando às vezes, sabe? E a gente precisa provar um pouco mais o nosso evangelho que pregamos pela palavra e fugir do achismo, né, pastor Maurício? Seria muito bom, toda vez que nós temos dúvida com relação a algum tema, vamos estudar esse tema. Não é impróprio a gente estudar. Vamos estudar com sinceridade, com humildade. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Deus vai abençoar esse tipo de estudo. Agora, não aquele estudo preconceituoso, eu já tenho a minha ideia formada e eu vou querer provar e argumentar a favor disso contra a Bíblia, ou buscando textos fora do contexto, né? Invertendo aquilo que é a mensagem bíblica. Então, nós temos que cuidar com o que pensamos e falamos, se isso tem base na Bíblia, na palavra de Deus. O pastor Maurício tocou num ponto interessante, pastor Gustavo, de
que há pessoas que estudam a Bíblia apenas para combater uma outra, apenas para combater uma placa específica de igreja, um segmento religioso. Seria esse o melhor método de estudar a Bíblia? Que dica que você pode dar para a gente? Esse não é o espírito. Quando se estuda a Bíblia para atacar, quando se estuda a Bíblia para combater, para debater de forma feroz, o Espírito Santo não trabalha. O estudo da Bíblia não é esse o propósito. O propósito é chegarmos de maneira humilde à Bíblia, perguntando para Deus: Senhor, o que eu posso aprender? Senhor Deus, transforme a minha vida. Que aplicação este estudo tem na minha vida? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer agora, neste estudo aqui. Exato. Senhor, de maneira humilde, se alguma coisa eu preciso mudar, então me transforme segundo a Tua palavra. Mas esse espírito de guerrear com a Bíblia, usar a Bíblia como uma espada feroz para ferir as pessoas, não, esse não é o espírito de Cristo. Agora, por exemplo, pastor Maurício, um conselho que a gente pudesse dar para alguém que está nos acompanhando nesse momento e que está enfrentando essa dificuldade em impor sobre os outros uma forma pessoal de viver, né? Por onde essa pessoa podia começar, até para mudar de atitude, de uma maneira equilibrada, cristã? O começo lá de Paulo, em Damasco, seria um bom conselho para essa pessoa? Sem dúvida, a história de Paulo é o maior exemplo disso aí. Paulo, ele era muito duro. Ele impunha, ele achava que essa era a ideia certa e ele impunha, até o dia em que ele deu uma abertura para Jesus, para o Espírito Santo trabalhar na vida dele, e aí então ele passou a pensar de forma diferente, continuou sincero, mas ele abriu guarda para o Espírito Santo trabalhar. Nós temos que perguntar para nós, volta e meia, essa minha maneira de agir e de influenciar, ela é correta? Diante da palavra de Deus, da Bíblia, eu sou coerente com estas ideias que eu estou divulgando? Eu estou vivendo isso também? Ou eu posso estar levando outros ao erro? A Bíblia tem uma expressão que dá assim a importância e a seriedade de eu levar outro a fazer o que é errado. E ela diz, olha, é melhor que você, a expressão extrema, amarre uma grande pedra no seu pescoço e jogue essa pedra lá no fundo do oceano, ou do mar, ou de um rio, do que você levar alguém a fazer o que é errado. É muita responsabilidade eu estar errando e levando outros a fazer o errado. Exatamente. Agora, pastor Gustavo, parece que as pessoas, elas são dotadas naturalmente pela natureza humana, isso Deus nos dotou assim, pela capacidade intelectual, pela inteligência que Ele deu ao ser humano. As pessoas têm uma habilidade para detectar uma incoerência. Às vezes, aqueles que são extremamente rigorosos sobre os outros passam algo perigoso, incoerente, como se algo estivesse errado na vida dela. Essa minha análise estaria correta? Sim, as pessoas percebem, elas sentem o cheiro da incoerência. E, aliás, a incoerência, ela é percebida de longe, quando nós pregamos uma coisa com muita dureza, né? Somos às vezes duros não com as vivemos pessoas aquilo. e não vivemos aquilo que pregamos. Pode até ser que, por um determinado momento, isso seja escondido, mas devido à convivência, logo isso aparece. E quando aparece, perde todo o respeito. Interessante que era isso que eles queriam também de Paulo. Eles atacavam a Paulo, a pessoa de Paulo, atacavam a mensagem de Paulo, para fazer da mensagem de Paulo uma incoerência. Olha, está vendo? O que ele quer, na verdade, é aparecer. O que ele quer é fazer com que esse movimento cresça a qualquer custo. E eles atacavam, mas a gente vê a beleza da vida de Paulo. Não existia incoerência na vida de Paulo. Ele falava e vivia. Eu acho que fica mais um exemplo para nós aqui de pregarmos e vivermos aquilo que pregamos como ele. Que maravilha. Bom, você que está em casa aí acompanhando o programa de hoje, já pôde perceber que essa introdução da carta de Paulo trouxe lições fantásticas para a nossa vida. O nosso programa está ficando por aqui, mas eu gostaria que vocês falassem para a gente assim, o ponto principal do tema dessa semana, para os amigos que estão em casa, para que eles também possam ter esse filtro daquilo que é principal e colocar em prática em sua vida. Eu vou começar com o pastor Maurício aqui. Olha, pastor Laerte,
a lição traz várias orientações, né? Mas uma coisa me chamou a atenção na vida de Paulo, nesse pedaço da lição, nessa parte da lição. Paulo foi coerente com aquilo que ele acreditava e ele argumentava com base na palavra de Deus. Eu, você, o pastor Gustavo, nós somos líderes religiosos, líderes espirituais, somos pastores. E eu quero dar aqui um testemunho, eu sou um pastor. Não é só porque eu recebo, não é porque eu recebo salário e vivo com isso, ou porque eu nasci já num lar religioso. Eu sou um líder religioso, um pastor, e defendo doutrinas porque eu tenho convicção de que elas são corretas e da Bíblia. E eu devo me perguntar frequentemente, isso que eu estou defendendo, esta ideia, este princípio, essa doutrina, ela está com base na palavra de Deus? Ou tem uma porção de argumentos aí para querer colocar aquilo como sendo verdade, mas nem eu mesmo creio muito naquilo, mas é o sistema, é onde eu estou, é a minha profissão. É uma coisa que eu tirei de lição. Paulo, ele podia ter sido mais polido, mais político e tal, mas Paulo foi muito firme naquilo que ele cria, com base na palavra de Deus. Pastor, muito obrigado pela sua participação no Lições da Bíblia dessa semana. Valeu aqui os conceitos que você falou. Pastor Gustavo, eu tenho só 30 segundos, o seu ponto principal da lição dessa semana. Nenhum outro evangelho. Acredito que tudo aquilo que for fora a Bíblia seja anátema. Então, cabe a nossa avaliação e também viver somente aquilo que está registrado na Escritura. Ou seja, as ideias humanas só têm valor se estiverem de acordo com a Bíblia, com o Evangelho. Exatamente. Né? Pastor Gustavo, também muito obrigado aí pela sua participação. Deus abençoe a você, ao pastor Maurício. Vocês são muito bem-vindos em outros momentos. E a gente agradece aí a sua audiência. Obrigado mesmo por estar sempre curtindo a programação da Novo Tempo. E eu incentivo a você a entrar no nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, e poder saber como você faz para adquirir esse conteúdo, para que tudo aquilo que a gente conversa possa fazer maior sentido para você. Estamos apenas começando o estudo de Gálatas, temos muita coisa pela frente, temos mais 12 semanas pela frente. Obrigado e a gente se vê aqui na próxima semana.